nome é Karina, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, e estou numa sala, mas o meu fundo de tela está fosco, então não tem nada no meu fundo de tela, tá? Para quem não consegue ver, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E aproveitar aí o gancho da fala da Fran, muito boa, aliás, Fran, parabéns. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre diversidade e inclusão no trabalho, né? A Fran já trouxe aí uma das dimensões da diversidade que as empresas costumam trabalhar, que é a diversidade etária, né? Ou diversidade geracional também, em algumas linhas. Mas o meu foco aqui vai ser um pouco mais em pessoas com deficiência, tá? Então, eu sempre gosto de começar as minhas apresentações falando algumas dicas sobre acessibilidade, porque na Petrobras, com a pandemia e a gente tendo que, de repente, começar a trabalhar, uma grande parte, né, da força de trabalho da empresa teve que ir para o home office, para trabalhar em casa, né, a gente passou a trabalhar online na maior parte do tempo, ou 100% do tempo, e a gente teve muita dificuldade com os colegas que tinham deficiência auditiva. Então, eu sempre gosto de começar essas minhas apresentações falando um pouquinho sobre algumas práticas, né, boas práticas para melhorar a acessibilidade para todo mundo poder participar. Então, começar a sua fala fazendo a sua autodescrição, né, para uma pessoa cega poder saber quem você é. Se for um evento presencial, você fala fora do microfone por um breve tempo para a pessoa conseguir saber onde você está posicionada na sala, porque às vezes com as caixas de som vindo de vários lados, a pessoa não consegue saber onde você está na sala. Ter o cuidado de manter o vídeo sempre aberto quando for falar, então, para as pessoas que precisam da leitura labial conseguir entender o que você está falando, tá? Cuidar da iluminação, não adianta manter o vídeo aberto se não estiver dando para ver a sua boca, se não for possível, né, enxergar a sua boca. Manter o microfone fechado quando não estiver falando e falar apenas um por vez. Isso ajuda os aplicativos de legendagem automática a fazer a legendagem mais corretamente. Usar sempre um bom fone de ouvido com microfone, né? Evitar aparelhos por Pedir para Bluetooth. ajuste de televisão na televisão? Se pudesse, né? Alguém abriu o áudio, acho que o Vécio. Tá. Ativar a legendagem automática do PowerPoint, né? A gente está aí usando diversas plataformas, né? A gente está aqui hoje pelo Zoom. Então, tentar identificar qual recurso de acessibilidade aquela plataforma que você usa tem, né? Se tem a legendagem automática. Mas o PowerPoint, que é uma das ferramentas que muita gente usa para fazer apresentações, já tem essa função, que é essa legenda que vocês estão vendo aqui. E é muito simples, basta a gente ativar e a partir do momento que a gente está apresentando, a legenda é ativada, tá? Para isso, vocês podem ir em apresentação de slides e depois legendas e subtítulos, marcar a opção sempre manter as legendas ativadas e escolher o idioma, né? No caso, o português do Brasil, tá? Bom, dito isso, para falar de diversidade nas empresas, a gente precisa trazer esse conceito da igualdade e equidade, né? Por que as empresas trabalham diversidade? Por que tem setores nas empresas, pessoas cuidando disso? Quando a gente fala em igualdade, a gente, numa sociedade, né, num mundo em que todo mundo é diferente, né? Isso é um pressuposto universal, né? Somos todos diferentes. Ninguém que está aqui é igual a ninguém. Nós todos temos necessidades diferentes, qualidades diferentes, talentos diferentes.
Então, a gente não tem como prover os mesmos recursos para pessoas que são diferentes. Então, essa figura é muito conhecida, né? É até muito batida, mas eu gosto de trazê-la para a gente ter essa noção. Aqui a gente tem na figura 3 pessoas tentando assistir a um jogo de futebol. É, é, depois de um muro, né? Tem um tapumezinho e tem um banquinho para cá, um caixotinho para cada uma dessas pessoas. Tem um rapaz que é alto, que está conseguindo ver com muita facilidade, né, em cima do caixotinho. Tem uma menininha que subiu no caixotinho e está conseguindo ver com um pouco de dificuldade. E tem um rapaz em uma cadeira de rodas que não conseguiu subir no caixotinho. Então, ele não está vendo o jogo, né? Então, se a gente for falar de igualdade, cada um tem um caixotinho, mas essa igualdade não está promovendo uma igualdade de condições, né? Não tá fazendo com que todos possam assistir o jogo. E para dar conta disso, a gente tem o conceito de equidade, que é a gente falar de condições diferentes para necessidades diferentes. Então, o rapaz, nessa figura da equidade, o rapaz que já era alto, sem o caixote, ele está conseguindo ver o jogo normalmente, está até levantando o braço e torcendo. A menininha que estava custando assistir o jogo está usando 2 caixotes para ver o jogo e aí está vendo tranquilamente. E o rapaz que estava na cadeira de rodas colocaram uma rampa para ele conseguir assistir o jogo. Então, esse é o conceito de equidade, gente. Tratar diferente as pessoas diferentes, né? Dar condições para que elas possam ficarem, aí sim, em condições de igualdade, tá? Os motivadores, né? Ainda sobre os motivadores para se trabalhar diversidade nas empresas, né? No caso da Petrobras, está na nossa estratégia de negócio. A gente tem como um pilar da nossa estratégia de negócio a meritocracia, o alto desempenho e a integridade. Então, para a gente ter um ambiente em que a gente possa falar de meritocracia, a gente tem que falar em igualdade de condições, e para a gente falar em igualdade de condições, a gente tem que olhar para a diversidade e entender quais as necessidades de cada empregado da empresa, né? O empregado X precisa de desenvolver um aspecto de um conhecimento tal, o outro empregado pode precisar de uma outra coisa. Então, a gente precisa olhar para a diversidade, promover igualdade de condições para aí sim falar em meritocracia. Alto desempenho, a gente nem precisa falar, né? Quando a gente tem condições para trabalhar, a gente vai ter condições de desempenhar bem, de ter um rendimento alto. E integridade, porque a gente tem algumas questões legais aí relacionadas com diversidade que a gente precisa cumprir enquanto empresa com sede no Brasil, tá? Está dentro dos valores da empresa também, o respeito à vida e às pessoas e ao meio ambiente. É um valor também a ética e a transparência e resultados. Então, esse primeiro valor, né, respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, está diretamente relacionado com o respeito à diversidade. Tem a questão da conformidade legal, né? A gente tem algumas legislações para cumprir enquanto empresa, e aí sobre deficiência eu vou falar um pouquinho mais nos próximos slides. E a empresa está buscando uma cultura organizacional também, que é baseada nos arquétipos de um só time, né? A gente quer pensar a empresa como um só time de alto desempenho. Inovação, a gente quer estimular a inovação na empresa, né? A empresa que não inova hoje, nesse cenário de transformações constantes que a gente tem, ela não tem muito espaço, né? Ela não tem perspectiva de se manter viva. Então, a gente é muito importante para a Petrobras a inovação e a superação. Para a inovação, a diversidade, como a Fran falou antes, né? A diversidade traz inovação. Quando você tem todo mundo igual dentro de um ambiente, né? Seja em uma empresa, todo mundo teve mais ou menos a formação, tem mais ou menos a mesma idade, todo mundo é homem, todo mundo é branco, todo mundo viveu ali nos mesmos bairros, as visões de vida daquelas pessoas são parecidas, então a possibilidade de sair criatividade, né, inovação dali, ela é reduzida.
Quando você coloca muita gente diferente dentro de um mesmo ambiente, com diferentes experiências de vida, diferentes talentos, diferentes vivências, criações, percepções, isso pode gerar muita criatividade e trazer inovação para a empresa, tá? E o objetivo, o fato básico é o que eu falei, a sociedade é diversa. Então, por que é que a gente não vai querer reproduzir dentro da empresa o que é a sociedade? Por que que a gente vai querer trazer só determinado grupo para dentro da empresa, sendo que a sociedade é, sim, muito diversa e isso é muito rico. E aí, entrando um pouquinho mais na questão das pessoas com deficiência, como eu falei, a gente tem, enquanto empresa, algumas legislações para cumprir. Eu trouxe aqui as 3 principais para a Petrobras. A primeira delas é que toda empresa no Brasil com mais de 100 empregados, ela precisa preencher de 2 a 5% dos seus cargos com pessoas com deficiência ou reabilitados pelo INSS. Então, qualquer empresa no país que tenha mais de 100 empregados, ela precisa obrigatoriamente contratar pessoas com deficiência. No caso da Petrobras, como a gente tem mais de 1.000 empregados, a gente precisa contratar 5% de pessoas com deficiência. A gente tem uma outra cota para cumprir, que eu chamo de cota de concurso, que é a Petrobras só contrata via processo seletivo público, né? Via o que a gente chama de concurso. Então, a gente precisa também reservar as vagas, no mínimo 5% das vagas do concurso precisam ser reservadas para pessoas com deficiência. E a gente tem também 20% das vagas que devem ser reservadas para pessoas pretas e pardas, tá? E aí, voltando para o ponto de pessoas com deficiência, a gente tem no Brasil uma lei, que é a Lei Brasileira da Inclusão, ou muita gente conhece também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz os aspectos que a sociedade precisa olhar para que as pessoas com deficiência estejam incluídas na sociedade. Então, em todos os aspectos, na vida social, no lazer, na escola, no trabalho. E aí, no trabalho, né, nesse aspecto da lei que fala do trabalho, a gente tem que promover a acessibilidade, promover a inclusão dessas pessoas, fazer com que essas pessoas sejam produtivas no trabalho. E aí, para fazer isso dentro da empresa, a gente tem um programa, né, que apoia a gestão, inclusive, dessas pessoas com deficiência, e a gente trabalha a partir de alguns eixos de atuação. O programa chama PAED, né? Eu acho que nem cabe ficar falando muito aqui, mas é um programa para apoiar a gestão de pessoas, de forma para que essas pessoas com deficiência estejam, de fato, incluídas no trabalho, produzindo. Então, a Petrobras, né, é uma empresa muito técnica, a gente tem muitos cargos técnicos, a gente tem muitos técnicos dentro da empresa e a gente tem muitos empregados com deficiência dentro da empresa que são técnicos. Antigamente, né, a interpretação daquela lei de cotas é que não precisavam ser reservadas vagas para os cargos que se dizia exigir aptidão plena, que eram justamente os cargos técnicos. Mas a partir de uma intervenção do Ministério Público do Trabalho, a gente mudou o entendimento e hoje as vagas são para todos os cargos. Então, a gente tem hoje empregados com deficiência nas plataformas, nas refinarias, né, nas plataformas em alto mar, nas plataformas em terra, em todos os ambientes industriais da empresa. A gente tem empregado com deficiência que é brigadista, né, que trabalha em brigadas de emergência. Enfim, a gente tem pessoas com deficiência em todas as funções, todos os cargos, né? E temos esse programa para apoiar essa gestão inclusiva, né? A gente trabalha através desses eixos, os fundamentos da gestão, a gente procura reunir ali informações sobre o tema para as pessoas poderem se informar. Educação e capacitação, então a gente faz campanhas de sensibilização na empresa, tem algumas capacitações voltadas para alguns públicos específicos. A gente trabalha muito fortemente na acessibilidade, e é nesse eixo da acessibilidade que eu quero focar um pouquinho mais, que acessibilidade tem tudo a ver com aquela questão que a gente viu lá atrás, que é da equidade, da gente promover igualdade de condições. Então, quando a gente tem um empregado com deficiência, que tem acessibilidade, né, que tem ali um recurso
de leitura de tela, né? O empregado com deficiência visual tem o recurso de leitura de tela, que tem aqui, por exemplo, a legenda para ele poder participar das reuniões e conseguir entender o que está sendo dito por todo mundo na reunião, né? A questão das câmeras abertas para facilitar a leitura labial. Quando a gente tem rampas na empresa, enfim, a gente tem diversos ambientes, e todos esses ambientes tiverem acessibilidade, a gente aí sim está de fato falando em inclusão. A pessoa vai conseguir desempenhar o trabalho dela em igualdade de condições com os outros empregados que não têm alguma deficiência dessas especificadas por lei, tá? Então, hoje a gente está trabalhando na empresa em um plano de ação corporativo de melhoria da acessibilidade. A Petrobras, ela é um retrato da sociedade, ou seja, a gente não é perfeito, né? Não é uma empresa perfeita. Eu brinco que a gente não é Alice no País das Maravilhas, mas a gente busca sempre essa melhoria, tá? A gente está trabalhando nesse plano, a gente tem mais de 40 gerências participando desse plano, para olhar para a empresa toda, fazer um grande diagnóstico, ver o que a gente ainda não tem de acessibilidade no trabalho e bolar, né, formar esse plano, fazer esse plano, construir esse plano de ação para melhorar essa acessibilidade. Bom, meu tempo acabou, eu queria só deixar um recadinho final. Apesar da garantia constitucional, né, que a gente tem da inclusão, a exclusão pode se dar por desconhecimento, insegurança ou medo de lidar com as diferenças, de dar oportunidades para que floresçam os potenciais, para que se atue em sinergia na busca do novo, do inusitado e do positivamente surpreendente. Então, quando a gente deixa de lado essa insegurança e fala, olha, eu não sei como lidar, né? Um gerente que tem um empregado com deficiência, eu não sei como lidar, como que eu vou precisar fazer? Quando a gente deixa essa insegurança de lado e busca essa informação, busca essa inclusão de fato, a gente está dando essa oportunidade para que esses potenciais que todo mundo tem, né? Quando a gente fala em pessoas com deficiência, a sociedade tem muito o hábito de olhar para a deficiência da pessoa, mas no trabalho a gente tem que lembrar de olhar para o talento da pessoa, para o que ela é capaz de fazer e não para o que ela não é capaz de fazer. Né? A gente tem dentro da Petrobras muitos cargos com muitas necessidades diferentes e tem muito empregado com deficiência com muito talento e muita capacidade. A é lucrativa, é mais, né, que empresas com mais diversidades têm um lucro maior do que empresas que não têm tanta diversidade, tá? Meu recado era esse, eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida e vou convidar agora o José Neto para falar com vocês.